Glórias a Deus, a paz do Senhor Jesus, a paz de Deus, paz seja convosco, graça e paz, paz de Cristo, Shalom Adonai, Shalom. Meus irmãos, recebam nesta hora a paz que excede todo entendimento. Receba nesta hora a paz do Senhor Jesus, amém? Aqui quem vos fala é a irmã Carol, também conhecida como Ana Caroline, estando aqui debaixo da direção do Espírito Santo de Deus para pregoar o Senhor Jesus, amém? A palavra que o Senhor deu se encontra no Evangelho, a qual escreveu São Mateus, seu capítulo de número 15, glória a Deus. Glória a Deus, diz assim, Mateus capítulo 15, verso de número 21. Saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele, gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda-a embora, pois vem gritando atrás de nós. E ele respondeu: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. E ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Disse ela, porém: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus lhe respondeu: mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante a sua filha foi curada. Amém? Meus irmãos, aqui nos relata a história de uma mãe desesperada e de uma mulher de fé. A Bíblia fala que o Senhor Jesus ele se retirou para regiões próximas ali a Tiro e Sidom. E uma mulher cananeia, ela veio gritando de longe, falando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, Senhor. A minha filha está horrivelmente endemoniada. Olha só, irmão, a primeira lição que nós aprendemos nessa história é que como que uma mulher que não era natural ali de Israel, ela não era até então uma mulher convertida ao cristianismo, ela era uma mulher, era uma mãe preocupada com a saúde da sua filha. Esta mulher que não era nem judia, nem dali de Israel e ainda não era cristã ainda até aquele momento, porque ela foi atrás de Jesus, porque ela ouviu falar que Jesus poderia fazer um milagre. Ela discerniu que a filha dela estava endemoniada. Ela, daquele jeito, ela teve conhecimento que aquela ação que a filha dela estava tendo era ação do demônio. Meu irmão, se até essa mulher conseguiu ter o discernimento que a filha dela estava com um demônio, eu fico abismada quando eu vejo que tem crente que não sabe discernir o que é Deus e o que é demônio. Irmão, nós temos que pedir a Deus o dom do discernimento de espírito. Saber quando é Deus falando e quando não é Deus falando. Meu irmão, nós temos que discernir. E aquela mãe, aquela mulher sabia que aquela ação da filha dela era o demônio atuando pela filha dela. Irmão, existem ações que não é terrestre, existem ações que não é humana, existem ações que é o diabo usando as pessoas, que é o Satanás, que é o príncipe dos demônios usando algumas pessoas. Nós temos que ter esse discernimento, que nem tudo é humano, nem tudo é carnal. Muitas das vezes é o inimigo agindo para poder trabalhar na vida de alguém. E aquela mãe, ela falou: não, minha filha não tá normal. Eu vou atrás de quem pode resolver o problema. Eu vou atrás de quem pode curar minha filha. E a Bíblia fala que ela seguiu correndo atrás de Jesus. A Bíblia fala que ela, vendo Jesus, ela começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, Senhor. E a Bíblia fala que Jesus, ele não respondeu palavra.
Jesus, ele não disse nada. Irmãos, quantas das vezes é assim na nossa vida? Às vezes você ora a Deus, entrega a Deus, apresenta uma situação a Deus, e às vezes Deus, ele tá, em silêncio. Porque não é toda hora que Deus, ele fica falando também, não. E imagina só você buscar a Deus e Deus ali em silêncio. Irmão, o silêncio é bom em muitas ocasiões, mas o silêncio, ele é ruim, principalmente se for o silêncio de Deus. Quando Deus está em silêncio, irmão, aí que bate o desespero. Porque qualquer pessoa deste mundo pode parar de falar com você. Qualquer pessoa desta terra pode ficar em silêncio com você. Mas o silêncio que mais causa desespero é o silêncio de Deus. Porque o próprio Senhor Jesus disse no Evangelho de São João: sem mim nada podeis fazer. E aquela mulher, quando ela clamou a Jesus, Jesus ficou em silêncio. Só que ela nos ensina a sermos perseverantes diante daquilo que nós queremos, diante dos nossos objetivos. Ela ensinou a ter perseverança, porque mesmo Jesus em silêncio, ainda ela continuou persistindo. E quantas das vezes nós vamos folhearmos a Bíblia, as Sagradas Escrituras, e nós vemos pessoas rompendo o silêncio de Deus através de ações, através da fé e principalmente através da oração. Meus irmãos, ela continuou clamando. Jesus, ele nos ensina a parábola da viúva. A Bíblia fala que havia uma viúva, e naquele tempo, uma mulher que ficava viúva, ela não era bem vista na sociedade. Muitas delas, quando ficava viúva, não se via em outra situação a não ser a mendigar para assim poder sobreviver. Principalmente no tempo de Cristo, principalmente há muitos anos atrás, que muitas das vezes a mulher não tinha voz, não tinha recurso financeiro, não era vista na sociedade como uma cidadã, que a mulher não decidia com quem ia casar. As mulheres, irmãos, sofriam muito. E a Bíblia fala, o Senhor Jesus fala que havia uma viúva, que ela foi perante um juiz, e aquele juiz, ele era iníquo, era um juiz, era um homem que não temia Deus e não temia homem algum. E aquela mulher estava ali todo dia: Senhor, Senhor juiz, julga a minha causa diante dos meus adversários. Senhor juiz, julga a minha causa. O juiz não estava nem aí para os problemas dela. E ela todo dia ficava ali persistindo, insistindo, enchendo a paciência. Em outras palavras, enchendo o saco do juiz. Juiz, julga a minha causa, julga a minha causa. Juiz, julga a minha causa. Juiz, julga a minha causa. Todo dia, incansavelmente, aquela mulher estava ali. E o juiz não temia Deus, não temia homem, mas de tanto aquela mulher persistir, perseverar, aquele juiz julgou a causa daquela mulher. Aquele juiz deu a causa daquela mulher como ganha. E o Senhor Jesus termina a parábola dizendo: atente-se ao que fez esse juiz iníquo. De tanto aquela viúva persistir, ela foi atendida. Quanto mais o vosso Pai Celestial vos atenderá, a vocês que clamam a Ele de dia e de noite. Aquela mulher, ela foi atendida. Imagina Deus, se até um juiz da terra, ímpio, que não temia Deus, não temia homem, não temia ninguém, era um juiz, era alguém com poder aquisitivo grande, era alguém estudado, era alguém entendedor, julgou a causa daquela viúva. Deu a causa daquela viúva pela persistência dela, pela insistência dela. Quanto mais Deus, o nosso Pai, que é o justo juiz e que ouve a gente de dia e de noite. Quando Cristo morreu na cruz do Calvário, o véu do templo se rasgou e hoje nós temos acesso livre ao nosso Pai, livre ao nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E aquela mulher, ela perseverou e recebeu a vitória dela. E a Bíblia fala que aquela mãe desesperada clamava: filho de Davi. Ela reconhecia que Jesus era o Rei dos Reis. Ela reconhecia a linhagem real de Cristo.
Você vê, né? Enquanto o próprio povo do Senhor rejeitou, não reconheceram ele, não recebeu ele, aquela mulher estrangeira reconhecia a realeza de Cristo. Ela reconhecia que ela estava perante o verdadeiro Deus. Ela reconhecia que estava perante aquele que podia tudo e todas as coisas. E ela continuou clamando: filho de Davi, tem misericórdia, tem misericórdia. E os apóstolos, os discípulos falaram: mestre, despede essa mulher, mestre, ela tá enchendo a paciência, manda essa mulher embora, ó, já saturou. Mestre, ela tá gritando. Olha só, muitas das vezes é assim. Muitas das vezes, até mesmo quem serve a Deus não vai entender o seu propósito. Alguém fala: ainda essa pessoa está orando, ainda essa pessoa está buscando, ainda está fazendo campanha por fulano, ainda está fazendo jejum, ainda está ali na perseverança ainda. Aos olhos humanos da gente fala: meu Deus, olha, é um caso perdido. Mas quem tem propósito igual essa mãe, igual essa mulher cananeia, não desiste. Não para. Até mesmo quando os seguidores de Cristo não entendem, ela ainda continua no propósito dela. Ela sabia o que ela veio buscar. Louvado seja o nome do Senhor. Igreja, e Jesus, ele quebrou o silêncio, meus irmãos. Jesus quebrou o silêncio. Jesus parou e se virou para aquela mulher e falou: mulher, eu só vim somente para as ovelhas da casa de Israel. Ou seja, no tempo que Jesus falou essa palavra para aquela mulher, ele ainda não tinha completado 100% a sua missão. Qual era a missão de Jesus? Curar, pregar, libertar os quebrantados, libertar os feridos, apregoar o ano aceitável do Senhor, morrer e ressuscitar entre os mortos. Jesus ainda não havia nessa altura, né, como fala, cronologicamente falando, ele ainda não havia completado a morte e a ressurreição. Ele ainda não havia ido para o ápice, como que se diz, né? Ele não tinha morrido nem ressuscitado ainda. Tanto é que quando Jesus ele veio aqui na terra, em carne e osso, o verbo vivo de Deus, o Deus verdadeiro se fez carne, ele não foi para fora de Israel. Toda a obra que Jesus fez foi dentro do território de Israel, tudo ali, no território de Israel. Ele não foi para fora de outros países, ele veio em Israel. E naquele momento no seu ministério, ele estava atuando em Israel e falando: olha, eu não vim para outras nações, eu vim para Israel. Porque, não sei se vocês sabem, mas o início, as promessas foram primeiramente para Israel. Do Cristo, do libertador, daquele que unificaria a nação de Israel. O Messias, o prometido Messias, era somente para Israel. E cronologicamente falando, na altura, quando Jesus respondeu àquela mulher, era isso que ele estava fazendo, somente ali no território de Israel, somente para o povo de Israel. Louvado seja o nome do Senhor. E aquela mulher falou: sim, Senhor. E ele completa ainda fala assim, ó: além dele ter vindo somente para, naquele momento, cronologicamente falando, para Israel, ele falou: é justo eu pegar o pão e jogar para os cachorrinhos? Meus irmãos, veja bem, cronologicamente falando, quando o Senhor deu esta palavra para aquela mulher, ele estava ali somente em Israel. E isso é tão forte que a palavra de Deus nos diz assim: e ele veio para os teus. Olha, Jesus veio para o povo judeu, ele veio para os teus, mas os seus os rejeitou. O povo rejeitou. Jesus veio para salvar aquele povo, mas eles rejeitaram. Não é o Messias, não é o Cristo, ele tem o demônio, ele tem Beelzebul, nós rejeitamos. E quando Jesus morreu e ressuscitou, louvado seja o nome do Senhor, se fosse outro, ele poderia o quê? Ó Deus, eu vim aqui para Israel, meu Pai, cumprir o teu propósito, cumprir a tua vontade. Eles me rejeitou, vou voltar para o meu céu, a obra que eu fiz está feita. O povo judeu que crê em mim, eles vão ter a salvação, e os que não crê,
Como diz a palavra, né? O Senhor Jesus falou que aqueles que crê serão salvos, aqueles que não crê será condenado. Só que quando Jesus ele morreu, a obra dele foi tão gloriosa, foi tão redentora, que rompeu, foi para fora, saiu para o mundo inteiro, rompeu a nação de Israel, foi indo para todas as nações do mundo, todos receberam, brasileiro, americano, de todas as nações, povos, tribos, línguas e nação. É o que está escrito em Apocalipse, aqueles que foram comprados pelo Cordeiro, de todas as nações, de toda a gente. Ele poderia ter voltado para o seu céu com somente aqueles que estavam ali no território, só que a obra dele foi tão gloriosa que atingiu os vivos, atingiu os mortos, porque quando Jesus morreu, ele desceu ao inferno, tomou as chaves da mão do diabo, as chaves do inferno e da morte. Jesus tem um poder sobre a segunda morte. Jesus tem um poder sobre o inferno, sobre tudo. O diabo é tão pobre que ele não tem nem a chave da casa dele. A chave está na mão de Jesus. Jesus venceu. Quando Cristo ressuscitou, quando Cristo morreu, a Bíblia fala que os corpos de muitos em Jerusalém dos santos ressuscitaram. Ali Jesus já levou para ele as primícias de Deus. Ressurreição. Atingiu os vivos que viram, atingiu a todos, até a nossa geração agora que estamos em 2025. A obra dele foi tão gloriosa que até o nosso século, e se Jesus não voltar, os outros séculos que virão também vai pegar a obra redentora de Jesus, vai ser alcançado por essa graça. Se assim Deus quiser, né, meus irmãos? Porque do jeito que tá andando a terra e pelo andar da carruagem, da narrativa bíblica, nós sabemos que estamos no fim mesmo, no fim do fim de tudo, o fim do fim de tudo, é a era final. Então, Jesus, quando quebrou o silêncio, falou: mulher, é justo eu pegar o pão dos filhos e jogar os cachorrinhos. Imagina só, irmão, você vai na padaria de manhã cedo, faz aquele cafezinho quentinho, pega aquele pãozinho ali com requeijão, a mortandela, não sei com o que você quiser pôr, e o cachorro tá ali te olhando. Você vai pegar o seu pão, que é pra você comer, pro seu filho comer e jogar pro cachorro? Lógico que não, a maioria não faria isso, tem gente que faz. Mas é isso que Jesus quis falar pra mulher. Mulher, você acha que eu vou pegar o pão? Você acha que é justo? Você acha que é certo, mulher? Eu jogar o pão, jogar o alimento que até então é do povo de Israel para você, estrangeiro? Olha, irmão, Jesus foi duro com ela. Se fosse outra pessoa, falar: ah, tá bom, Jesus. Eu rompi, saí da minha casa, rompi a multidão, fiquei aqui gritando o Senhor, até o Senhor parar e me atender. Seus discípulos mandou eu embora, ninguém entende minha situação. Uma mulher, como foi falado que mulher não tinha voz, agora quando o Senhor quebra o silêncio, o Senhor me trata com ignorância, Jesus. O Senhor tá me chamando de cachorra, Jesus. Eu vou embora. Poderia simplesmente virar as costas e ir embora se ela levasse pro pessoal. Se ela não tivesse maturidade emocional, se ela não soubesse que ela queria, ela ia embora do mesmo jeito que ela veio, com as mãos banando, ou até pior, até revoltada com Deus, com Cristo. Mas a Bíblia fala, irmão, que ela, além de ter fé, ela foi humilde. Ela falou: é sim, Senhor, é verdade. Mas até mesmo os cachorrinhos, Senhor, eles comem da migalha que cai da mesa do seu Senhor. Ah, meu irmão, Jesus não resistiu, não. Jesus falou: ah, mulher, vai embora, vai com o teu milagre. A tua fé curou a tua filha. A tua fé, mulher, salvou a tua filha. Vai que eu não resisto. Uma mulher humilde de fé. Ela teve maturidade, ela saiu de lá, irmão, recebeu um milagre. A filha dela foi curada, a filha dela foi liberta do mal, foi liberta das garras de Satanás. E ela, com certeza, a partir daquele momento, ela se converteu ao Senhor, se tornou uma mulher cristã, devota a Jesus Cristo. Olha só, meu irmão, que possamos aprender com esta mulher e a perseverar, a ser firme naquilo que nós queremos e principalmente buscando o Senhor, não se calando enquanto Deus não responder, enquanto Deus não dá uma direção. Amém? Meus irmãos, fiquem com essa palavra e fiquem todos na paz do Senhor. Paz do Senhor, meus irmãos.